Vida Longa CBN. O médico capixaba Wellington Meneli Piotto, que é anestesiologista e especialista em dor, está fazendo um importante alerta onde há muitas pessoas de circulação de vírus. Um deles é da herpes zoster. E o ambiente, gente, pode ser aquele que a gente frequenta todos os dias, tipo academia. É ele quem chega no Vida Longa CBN deste sábado para nos dar todas as orientações sobre prevenção, contágio, tratamento e, é claro, imunização. Dr. Wellington, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Fernanda, tudo bem? Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom, a gente está falando de vida longa, de saúde, a gente imagina que dentro de uma academia, por exemplo, né, de um ambiente onde a gente divide as coisas com muitas pessoas, a gente está ali em busca da saúde, mas corremos riscos. Pois é, Fernanda, é uma excelente pergunta. Muitas das vezes as pessoas perguntam, peraí, né? Eu vou para a academia, eu vou para procurar saúde, posso me contaminar? Pode se contaminar. O foco novo que está em surto, né? Estamos em surto aí desde 2023 com o herpes zoster no Brasil, que teve um aumento assim alarmante de 568%, e isso fonte do próprio DataSUS. Totalizou em 2023, você tem uma ideia, 127 mil casos registrados. Então você imagina que teve também um aumento de internação de 13,6% em relação a 2022, chegando a 2,6 mil hospitalizações. E já em 2024, 27 mil casos apresentaram um aumento de 3 vezes maior que os 9 mil registrados no mesmo período em 2023, levando a isso nossa preocupação na fase ativa. E respondendo a sua pergunta, que sim, na fase de vesícula, que pode durar aí 2 semanas, né? De 2 a 4, de 7 a 10 dias, é a fase que, digamos, a fase ativa da doença. É aquela fase que começou a apresentar aquelas vesículas, como o herpes labial, que não é o mesmo que nós estamos falando aqui. Dá aquelas vesículazinhas e elas às vezes estouram ou não, mas é a fase que infecta, onde você encosta no aparelho, você senta ali na região da academia, depende da área que está infectada, né? Você pode sim, nesse período de 7 a 10 dias, transmitir para outra pessoa pelo contato direto. Doutor Wellington, qual é a característica dessa vesícula ali? Porque fazendo a relação com a herpes mais comum, né, e não a zóstea que a gente está tratando aqui agora, a herpes comum a gente consegue perceber que tem umas bolhazinhas, não é isso? Perfeito, Fernanda. A herpes simples é uma herpes, é diferente da herpes zoster, não é mesmo vírus, não é causado pela mesma e não é contaminado da mesma forma. Normalmente ele não é transmitido, a herpes zoster, eu vou te falar a característica também. Ele não é causado pelo mesmo vírus e por isso a principal transmissão dele não é pelo contágio direto, e sim pelo contato pelo vírus lá atrás da catapora. O vírus fica incubado após a infecção, ou quem não teve a catapora, né, que é o famoso cobreiro, né, ele fica alojado tendo ou não, ou seja, você teve a doença da catapora, da varicela, ou você foi só um portador, ou seja, você entrou em contato, seu sistema imune fez com que você não teve a catapora, certo? Mas você ficou um portador. Então, sendo portador, fica ali num gângliozinho que chama gânglio dorsal, antes de formar o nervo, perto da medula, e dali ele fica ali inativado, latente. E aí, quando há uma baixa da imunidade, envelhecimento, doenças crônicas, ansiedade, algum tipo de depressão, sabe, Fernanda? Ou estresse, ou até tratamento com imunossupressores como quimioterápicos, mau hábito alimentar, esses fast foods aí, você acaba aumentando, caindo a sua imunidade, aumentando a chance de se tornar um herpes zoster, que nada mais é ele sair do gânglio dorsal e atingir o nervo unilateral, seja do tórax, da face ou dos membros superior e inferior. Geralmente, então, se concentra na parte superior do corpo.
Isso depende muito onde ele está alojado, né? Na Aham. face do rosto, Fernanda, e é uma excelente pergunta, ele pode causar lesões. Se for no olho, é gravíssimo. Meu Deus. A gente sempre pede, qualquer dúvida que é um herpes zoster, encaminhe imediatamente à unidade hospitalar em até 72 horas, onde o antirretroviral vai agir de uma forma mais rápida, mais assertiva. Após 72 horas, Fernanda, a gente não consegue ser tão assertivo no tratamento, que, caso não tratado muito bem, pode causar neurite pós-herpética, que são dores lancinantes durante meses ou anos, que é um da principal acometimento e o pior acometimento desse tipo de doença. Doutor Wellington, o senhor acabou de falar das dores aí, né? E eu tô me lembrando de uma entrevista que eu já fiz para esse mesmo quadro aqui, o Vida Longa CBN, em que a gente falava das dores, né? Das dores mais difíceis de serem tratadas. E aí eu tinha, né, na minha concepção, de que a pior dor do mundo era a dor dos rins. E aí o especialista falou, não chega nem aos pés da herpes zoster. Que coisa, né? Exatamente, Fernanda. Olha, é difícil, você não existe hoje um termômetro para duas coisas que eu digo sempre, né? Para a fé, quando fala do meu Senhor Jesus Cristo, e para a dor. Então a gente tenta utilizar da nossa o quê? A gente usa gráficos de intensidade de 0 a 10 para a pessoa, ou seja, de uma reta ascendente ou de gráficos tipo pizza, para eles tentar explicar de 0 a 10 qual o nível de dor de cada um, porque é muito individualizado e a gente tem que acreditar. Mas quantificando pessoas que tiveram bebê por parto normal sem analgesia, se equilibra muito. Um estudo até do Einstein, Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, sobre dor, fala que a dor que a pessoa tem da afecção da herpes zoster é muito parecida com a dor do parto. Porém, a dor do parto ela é cíclica, né, Fernanda? Ela tem a dor do parto e ela alivia. Faz a Uhum. contração e alivia. Já a dor pós-herpética ou durante o tratamento, ela se mantém ativa durante um período muito longo que pode durar até meses, né? Geralmente, até cicatrizar essa cicatriz das vesículas no qual você perguntou, de Isso. 2 a 4 semanas, né? E ela aparece o quê? Como uma manchinha vermelha no corpo? Exatamente. Seja no rosto, que pode causar cegueira, por isso a importância de correr para o médico, seja na região orofacial, pode causar, né, lesões neurais com consequências eternas. Ela começa com osso no tórax, que é muito frequente, ou na região dos membros inferiores. Ela começa com a mancha avermelhada. Essa mancha avermelhada ela passa depois para aparecimento de pequenas vesículas, que elas vão crescendo, depois viram crostas e desaparecem. E aí fica uma grande ajuda aos seus ouvintes. Não rompa as vesículas, que pode causar uma infecção em cima desse afecção viral. Então, Uhum. não rompa jamais as vesículas. Procure tratamento médico com seus médicos, geriatra, medicina da dor, seu infectologista, seu dermatologista, certo? E que vão passar o tratamento mais adequado para cada caso. Entendido. Agora eu vou lá para o ambiente da academia para tentar ajudar essa pessoa que está nos ouvindo aqui de como que pode acontecer a contaminação. Eu preciso de encostar nesse meu colega que está malhando ali do meu lado? Nem sempre. E aí fica uma grande dúvida, né? Se eu tenho uma pessoa que está geralmente idoso ou imunossuprimido, que já precisa da nossa ajuda para locomover, para sair, para ir para lá, você precisa encostar nessas pessoas. No caso de um diagnóstico certo, ou na dúvida se é herpes zoster ou não, tocar nessas pessoas sempre de luva. Normalmente, Fernanda, as pessoas estão com muita dor, não vão na academia. Mas Uhum. lembra que eu falei que o limiar de dor das pessoas é diferente? Sim. Tem gente que tem cólica renal, como eu tive, e fui trabalhar. Outras têm a cólica renal e não conseguem nem sair da cama.
que não é fraqueza, tá, Fernanda? Isso é limiar de dor que é individualizado para cada um. Isso não é fraqueza, né? Mas, no ambiente de academia, estou falando caso específico de herpes zoster, encostou na pessoa, cumprimentou e pegou por cima da vesícula, pode se contaminar, né? Nossa. É infeccioso na fase aguda da infecção, que eu falei para você, que dura de 7 a 10 dias, que é a fase de estágio ativo da doença. Após isso, diminui até desaparecer. Mas se sentou no banco e depois foi lá uma pessoa e sentou novamente, pode também, desde que seja contato com as vesículas dentro dessa janela de, de doença ativa, tá bom? De Entendi. 7 a 10 dias. Doutor Wellington, a melhor recomendação para quem está nesse ambiente, e aí eu estou citando assim, a gente está falando da academia, mas a gente pode passar por situações semelhantes em outros lugares, né? Perfeito. É sempre, se puder, um álcool gel às mãos. Lembrar que a melhor terapia para transmissão, evitar transmissão de qualquer doença é água e sabão. Água e sabão. Então é água, sabão e lava as mãos sempre, né? Para qualquer tipo, tá? Mas se não tiver água e sabão, use seu álcool gel, seu álcool spray, usa 2 toalhas, uma toalhinha para você e uma toalhinha para limpar o aparelho, né? Então joga ali um álcool ali, sempre tem em todas as academias, tem um álcool spray do lado, joga ali, passa um pano, um guardanapo desse que também tem do lado do banheiro, você passa ali com álcool, espalha ali e tenta diminuir a chance de transmissão. Obviamente, quem está, né, fora da janela de ansiedade, depressão, idoso, tratamento imunossupressores, que não tenha mau hábito, é mais difícil de pegar, Tem mais né? resistência, Sendo que a né? transmissão maior, Fernanda, isso é exceção na fase ativa. É que você teve contato com o vírus da varicela, catapora ou cobreiro, que é o mesmo, né? As pessoas conhecem com os nomes aí, é a mesma coisa, que ficou incubado ali no gânglio dorsal, na coluna, e no momento de imunidade baixa ocorreu a doença. Doutor, além de todas essas estratégias, né, de cuidado, de higiene, a gente tem outras de prevenção, que é a vacina. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da Nossa, vacina? Ela existe para claro, quem? Ela é caríssima, né, na rede particular. Existe uma estratégia de levá-la à rede pública agora? exato. Seguinte, Fernanda, existiam 2 vacinas. Uma do vírus atenuado, e o que é isso? O que é o vírus atenuado? Ele é um vírus que ele pega um fragmento desse vírus vivo e injeta nas pessoas. Ela praticamente foi tirada do mercado. Você não ouve nem falar mais, porque ela prevenia apenas 40% da chance de ter a doença. Aí, a GSK, a vacina Shingrix, né? Ela desenvolveu desenvolveu uma vacina que ela faz o quê? Que ela é de vírus, é uma vacina recombinante, tá? Então ela pega fragmentos de DNA e não de vírus vivo e pode causar uma prevenção da doença em até 90% dos casos, né? Ela é administrada em 2 doses, já custou até 1.700, hoje está em torno de 1.200, né? E as igrejas têm feito algumas campanhas de diminuição desse valor, né? Por muito menos. Então, procurar, né? As igrejas católicas, a Igreja Batista fez uma campanha para a Igreja Santa Luzia, que é ali próximo da Emescan. Vai ter uma campanha no próximo dia 19 Olha que deste legal. mês, pela manhã, e aberta à população capixaba, tá? Vai ter um desconto, se não me engano, para 630 e poucos reais, eu não sei ao certo, mas muito mais barato que está no mercado. É uma ação da Igreja Católica, das igrejas em si, católica, batista, direto com o laboratório. É bem interessante, viu? Uhum. E são quantas doses necessárias para se São atingir? 2 doses, boa Ok. pergunta, são 2 doses, normalmente no intervalo de 2 meses, e esse intervalo pode
ser prolongado até 6 meses para ter uma eficácia perfeita e chegar aos 90% de proteção, né? Sim, existe um projeto, você me falou sobre o SUS, né? Que está Isso. em tramitação desde setembro de 2022, por diversas comissões no Senado Federal, para aprovação no SUS. Porém, será muito limitado, tá, Fernanda? Vai ser limitado para imunossuprimidos e acima de 70 ou 80 anos de idade, Isso sendo mesmo. que o público-alvo dessa vacina é a partir dos 50 mais e a partir dos 18 anos para imunossuprimidos e portadores de doenças crônicas. E existe uma idade mínima para quem procura hoje essa vacina da herpes zoster? Alguma orientação ou contraindicação? Pois é. A única contraindicação, vamos lá, a vacina ela é feita para 50 mais. Tá. Contraindicação ou concomitância com outra vacina, apenas se já tomou a vacina do Covid há pouco tempo. Fora isso, pode ser até concomitante com outra vacina. E você, menor que isso, como eu falei, 18 mais, menos que isso, não, especificamente para imunossuprimidos, por doença ou por quimioterapia, né? Então, causados ou por doença, portadores de doenças crônicas, imunossuprimidos por HIV ou alguma coisa assim, e também pacientes fazendo uso de quimioterápicos. A partir disso, ou fora disso, a indicação é 50 mais. Tomou a vacina, já teve catapora, tá livre? Não está livre. Vou até aumentar a pergunta, se você me permitir. Vamos lá. Já tive a catapora, já tive o herpes zoster. Tem indicação de fazer a vacina? Tem sim. Tem sim, porque a imunidade de uma afecção, né, de uma infecção por herpes zoster, não atinge 90%. Então, há indicação, sim, de fazer a vacinação, mesmo que já tenha tido uma vez o herpes zoster. Você pode ter novamente. E para E quem não aí teve aumenta catapora? ainda mais a chance de ter uma neuralgia pós-herpética. Lembrar também que quanto maior a idade, maior a chance de gravidade da doença com internação. Ótimo. Doutor Wellington, e quem não teve catapora? Também se beneficia da vacina? Se beneficia, que lembra que eu falei que você tem duas chances de você ter entrado em contato com o vírus da catapora, através de ter tido a doença ou portador da doença sem ter tido a doença. Sendo assim, a vacina privilegia 100% das pessoas que tiveram ou não catapora. Por quê? Aí você fala assim, Piotr, por que o surto em 2023 e 2024 que ainda está? Lembra que a vacina da varicela, da catapora, do cobreiro, só veio a partir de 1990, que é o público 50 mais agora, que teve varicela, que está começando a ter 50 mais, que aumenta a chance da infecção e por isso o surto. Pode ser que no futuro, quem nasceu de 90 para cá, que já nasceu e vacinando, não tenha o herpes zoster mais. Tomara Deus seja erradicado. Mas até lá, a melhor prevenção é a vacinação. Excelente. Doutor Wellington Meneli Piotto, anestesiologista, especialista em dor. Meu muito obrigada por participar conosco do Vida Longa deste sábado. E eu que agradeço tanto aos seus ouvintes a paciência, quanto a você a oportunidade, e me coloco à inteira disposição, Fernanda, da CBN, para qualquer momento estar de volta. Volte sempre, viu? Tenha um bom final de semana. Para você também, um bom dia.